Salve minha gente, aqui estamos para mais um Bíblia para Preguiçosos e você já sabe, eu sou Eric Camacho. Por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o link do vídeo nas suas redes sociais e inscreva-se para receber as notificações de novos vídeos. Vamos continuar aqui a leitura do livro de Josué, capítulo 4. Logo que toda a nação terminou a travessia do Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolhei 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e ordenai-lhes: Daqui do meio do Jordão, do lugar em que os pés dos sacerdotes se firmaram, escolhei 12 pedras. Levai-as convosco e depositai-as no local em que ireis pernoitar. Josué escolheu 12 homens dentre os israelitas, um de cada tribo. Chamou-os e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus para o meio do Jordão, e que cada um carregue no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel, para servir como sinal no meio de vós. Amanhã, quando vossos filhos perguntarem: Que significam para vós estas pedras? Respondereis: As águas do Jordão se dividiram diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas do Jordão se dividiram e estas pedras ficaram como memorial para os israelitas para sempre. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes havia ordenado. Tiraram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, uma para cada tribo de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar de pernoite, onde as depositaram. Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança haviam plantado os pés, e elas ali estão até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca ficaram parados no meio do Jordão, até se cumprir tudo quanto o Senhor mandara. Josué dizer ao povo, pois foi assim que Moisés tinha instruído a Josué. E o povo apressou-se em atravessar. Quando todos acabaram de atravessar, a arca do Senhor também atravessou com os sacerdotes na presença do povo. Na travessia dos israelitas, os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés tomaram a frente, em ordem de batalha, conforme Moisés antes lhe havia ordenado. Cerca de 40.000 homens da infantaria atravessaram a frente do Senhor para o combate, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué à vista de todo o Israel. Eles o respeitaram por toda a vida, assim como haviam respeitado a Moisés. O Senhor disse então a Josué: Ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho a subirem do Jordão. Josué ordenou aos sacerdotes: Subi do Jordão. E assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor subiram e começaram a pisar a terra seca, as águas do Jordão voltaram para o seu leito e correram como antes, cobrindo inteiramente as margens. O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, no limite oriental de Jericó. Josué levantou em Gilgal as 12 pedras que haviam tirado do Jordão e disse aos israelitas: Amanhã, quando vossos filhos perguntarem aos pais: Que significam para vós estas pedras? Ensinareis que aqui Israel atravessou o Jordão a pé enxuto. O Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão diante de vós, até completardes a travessia, da mesma forma como o Senhor vosso Deus fizera com o Mar Vermelho, ao qual secou à nossa frente até que o tivéssemos atravessado. Isso para que todos os povos da terra saibam quão forte é a mão do Senhor, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Capítulo 5. Quando ouviram dizer que o Senhor tinha secado a água do Jordão até os israelitas passarem, todos os reis dos amorreus, no lado ocidental do Jordão, e todos os reis do Canaã, de Canaã, nos territórios próximos ao grande mar, ficaram desencorajados e todo o mundo perdeu o alento diante dos israelitas. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: Faze facas de pedra e restabelece a circuncisão entre os israelitas. Ele preparou facas de pedra
e circuncidou os israelitas no morro da circuncisão. Eis o motivo dessa circuncisão. Todo o povo que saíra do Egito, todos os guerreiros, haviam morrido pelo caminho, no deserto. Todos esses que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas o povo que nascera no caminho pelo deserto, depois da saída do Egito, não havia sido circuncidado. Durante 40 anos, os israelitas tinham caminhado pelo deserto, até desaparecer toda a geração dos guerreiros que tinham saído do Egito e que tinham sido desobedientes à voz do Senhor. O Senhor havia jurado que não os deixaria ver a terra que jurara dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Os filhos ocuparam o lugar dos pais e foram circuncidados por Josué. Precisavam disto porque ninguém os havia circuncidado no caminho. Depois que todos foram circuncidados, permaneceram acampados no mesmo lugar, até se restabelecerem. E o Senhor disse a Josué: Hoje afastei de vós o opróbrio do Egito. Deram àquele nome o lugar de Gilgal, como é chamado até hoje. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa comeram dos produtos da terra, pães ázimos e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais receberam o maná, mas naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Nos arredores da cidade de Jericó, Josué levantou os olhos e viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi até ele e perguntou: Tu és dos nossos ou dos inimigos? Ele respondeu: Não, eu sou o chefe do exército do Senhor, eu acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o rosto por terra e o adorou. Depois perguntou-lhe: O que diz meu senhor a seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que pisas é sagrado. E Josué fez o que lhe fora ordenado. Capítulo 6. Jericó estava fechada, trancada por causa dos israelitas, e ninguém ousava sair nem entrar. O Senhor disse então a Josué: Vê, eu entreguei Jericó às tuas mãos, com seu rei e todos os valentes guerreiros. Vós agora, todos os guerreiros, dai a volta ao redor da cidade uma vez por dia. Assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia dareis 7 voltas à cidade, enquanto os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando o som das trombetas se fizer mais demorado e penetrante a ponto de vos ferir os ouvidos, todo o povo numa só voz levantará um grande clamor. Então cairão os muros da cidade até os fundamentos, e cada um entrará pelo lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e ordenou-lhes: Levai a arca da aliança. 7 sacerdotes tomem 7 trombetas e marchem à frente da arca do Senhor. E ao povo ele disse: Ide e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe à frente da arca com o Senhor. Logo que Josué acabou de falar ao povo, os 7 sacerdotes tocaram as 7 trombetas diante da arca da aliança do Senhor. A arca do Senhor seguia atrás. Os guerreiros marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o resto da multidão seguia atrás da arca, ao som das trombetas retumbantes. Josué tinha ordenado ao povo: Não griteis nem façais ouvir a vossa voz, e nenhuma palavra saia de vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então griteis. Assim, a arca do Senhor deu, naquele dia, uma volta à cidade. Retornando ao acampamento, pernoitaram ali. No dia seguinte, ainda de noite, Josué levantou-se, os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e 7 deles tomaram as 7 trombetas de chifre de carneiro e marcharam diante da arca do Senhor, andando e tocando. Os guerreiros iam à frente deles, e o resto da multidão seguia a arca do Senhor. Ao som das trombetas, também no 2º dia rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Assim fizeram durante 6 dias. Ora, no 7º dia, levantando-se de madrugada,
deram 7 voltas à cidade conforme o mesmo ritual. Foi só naquele dia que rodearam a cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade com tudo o que nela houver, seja votada ao interdito em honra do Senhor. Sejam poupados apenas Raabe, a prostituta, e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vós, guardai-vos de tocar alguma daquelas coisas votadas ao interdito, para que não sejais culpados de um grande pecado. Faríeis cair o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma desgraça. Tudo o que se encontrar em ouro e prata, em utensílios de cobre e de ferro, tudo seja consagrado ao Senhor e depositado em seu tesouro. O povo inteiro lançou então o grito de guerra. Enquanto ressoavam as trombetas, logo que o povo, ao ouvir a trombeta, deu seu grito, desabaram de repente as muralhas. Cada um entrou pelo lugar que estava à sua frente, e assim tomaram a cidade, matando tudo o que havia nela: homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Tudo foi passado ao fio da espada. Josué disse então aos 2 homens que haviam explorado a terra: Ide à casa da prostituta e tirai-a de lá, com tudo o que estiver com ela, conforme lhe jurastes. Os jovens espias foram e fizeram sair a Raabe, junto com o pai e a mãe e os irmãos e tudo o que lhe pertencia. Fizeram sair todo o seu clã e os puseram em segurança fora do acampamento de Israel. Quanto à cidade, incendiaram-na juntamente com tudo o que nela havia, a não ser a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro, que foram destinados ao tesouro do Senhor. Josué poupou a Raabe, a prostituta, bem como a família de seu pai e tudo o que lhe pertencia. Ela permaneceu no meio de Israel até hoje, por ter escondido os mensageiros que Josué havia mandado para explorar Jericó. Naquele tempo, Josué fez um juramento: Seja maldito diante do Senhor quem tomar a iniciativa de reconstruir essa cidade de Jericó. Os alicerces lhe custem o primogênito e as portas o caçula. O Senhor estava com Josué e sua fama espalhou-se por toda a região. É isso aí. Então terminamos aqui a leitura destes 3 capítulos. É interessante, né? O cerco a Jericó aí. Bem interessante que a gente acabou de ler nesses capítulos de hoje. Eu agradeço a você que está comigo, tá? Então, escreve aí embaixo: eu também estou contigo. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.